Uma igreja deve seguir em seu papel profético. A igreja tem um papel profético, é como se a igreja fosse um profeta. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 2, quando Pedro pega tudo aquilo que era Israel e aplica à igreja do Novo Testamento, mostrando uma continuidade na relação entre Antigo e Novo Testamento. Ele diz assim, 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então veja, características de Israel aplicadas ao Novo Testamento. Então nós somos a legítima continuidade. A igreja nunca deixou de existir. Ela teve momentos diferentes. Antes de Cristo, aguardava a vinda do Messias pela fé. Depois de Cristo, ela olha para o Messias que veio pela fé. São momentos diferentes, mas é a mesma igreja, é uma continuidade. E então ele diz, no final do versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é exatamente o papel profético, que em Israel era cumprido pelos profetas que Deus levantava, que Deus escolhia, como Jeremias. E nós estamos vendo, voltamos então ao livro do profeta Jeremias. Israel era um povo de profetas, não se enxergava corretamente, mas era, porque o propósito de Israel era anunciar as virtudes de Deus. O propósito de Israel era atrair os povos para Deus. Então Israel é profeta. Inclusive lembrando que os patriarcas foram profetas de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. E o povo deveria se ver como um povo de profetas, ainda que dentre o povo Deus escolhesse alguns em especial para cumprir esse papel, inclusive pelo fato de Israel não cumprir o papel como nação, como povo do Senhor. E nós vivemos em semelhante dificuldade dos profetas do Antigo Testamento. Nós acabamos de ler Jeremias 37 e 38, que será a nossa exposição, os capítulos da nossa exposição. Vamos ter que entrar no 39 também para fazer o desfecho da ideia. E vocês acabaram de ver que a vida do profeta era difícil. E não é diferente hoje. Portanto, a pergunta que nós queremos tratar é: como a igreja deve cumprir o seu papel profético nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que odeia as coisas de Deus, nesse mundo que zomba das coisas de Deus, nesse mundo que despreza as coisas de Deus, nesse mundo que mata, persegue e destrói tudo aquilo que se levanta da parte de Deus. Então, o contexto do profeta Jeremias não é diferente do nosso contexto, porque o mundo sempre esteve debaixo, ou desde que o mundo caiu em Adão, esteve debaixo do pecado e dessa maldição. Então, nós vamos para o profeta Jeremias, como nós falamos, capítulo 37 e 38 já foram lidos, né? Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 39, já que lemos o 37 e 38 no culto, para nós termos toda a ideia e fazermos a exposição desses 3 capítulos. Jeremias vem anunciando a palavra do Senhor já há um bom tempo, pelo menos 40 anos de ministério, pregando a palavra do Senhor. E está chegando no finalzinho para o cumprimento dela, que é exatamente a tomada de Jerusalém. E no capítulo 39, ele nos conta a tomada da cidade de Jerusalém, que ninguém acreditou que ia acontecer. Ninguém acreditou que aquele profeta, que começou em dias bons, dias que estavam tudo tranquilo, aparentemente, ainda que o povo pecasse contra Deus, e ele começou anunciando: Jerusalém vai cair, Jerusalém vai cair, Jerusalém vai cair. Ninguém acreditou nele. E então, capítulo 39 diz: foi tomada Jerusalém.
Era o ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarsequim, Rabi Saris, Nergal, Sarezer, Rabi Magué e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os 2 muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi Saris, Nergal Sarezé, Rabi Magué e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor por tudo. Tu és Deus e Deus que fala, e tens falado com poder a esta geração, ainda que muito dela não discute. Que o Senhor, ó Deus, continue falando, para que o teu nome seja glorificado naqueles que creem e naqueles que não creem, naqueles que são salvos por confiar em ti e naqueles que desprezam a voz do Senhor e confiam em si mesmos. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em tudo. Fala conosco e abençoa, quebrantando pelo Espírito Santo cada coração, a fim de que, Senhor Deus, a tua palavra produza fruto, e assim o fruto do Espírito possa ser visto em cada vida que se achegue a ti. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O profeta Jeremias passou por situações bem difíceis. Podemos dizer que foi um dos profetas que mais sofreu, porque, inclusive, ele viveu um período de muita tensão. Começou antes que a Babilônia viesse a se aproximar de Jerusalém, mas logo as coisas começam a ficar tensas para Judá, e essa tensão
política, essa tensão no relacionamento entre Judá e os caldeus, começou a ficar difícil para Jeremias, porque Jeremias anunciava algo que é completamente contrário a todo ímpeto e desejo de um povo que quer se defender. Ele estava dizendo, se entregue. Jeremias pregava exatamente isso, se entregue. Porque quem se entregar vai ser salvo. Quem não se entregar vai morrer. Eu estou fazendo isso, diz o Senhor. A palavra de Jeremias foi para o povo uma palavra que trazia o enfraquecimento do exército. Exatamente foi o que os príncipes entenderam e por isso se voltaram contra Jeremias. Eles entendiam que Jeremias estava dificultando o fortalecimento do exército de Judá para resistir e até, quem sabe, vencer. Eles, ou seja, achavam que era possível se livrar daquele mal. Isso significa que eles não estavam dando atenção nem um pouquinho à palavra do Senhor. E Deus estava dizendo, sou eu que estou vindo contra vocês, sou eu. A tal ponto de no versículo 10 do capítulo 37, vamos pegar a partir do 37, versículo 10 diz, porque ainda que derrotasseis todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, Deus dizendo, digamos que vocês se levantem num exército tão valente, tão forte, que derrote todos eles, ficando, versículo 10 ainda, e ficasse deles apenas homens mortalmente feridos. Ou seja, se vocês derrotassem todo o exército dos caldeus e ficasse só aqueles homens que já estão para morrer, ou seja, não ficasse praticamente nada, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Eu derrotaria vocês com aquele povinho que está morrendo. O que Deus quer dizer? Eu estou lutando contra vocês, não eles. Vocês não vão se livrar. Então, essa palavra para os príncipes de Judá era uma palavra que feria o patriotismo da nação, porque eles não queriam se entregar. Quem é que quer se entregar para o inimigo? Eles não queriam se entregar. Eles não ouviam mesmo. Mas, ironicamente, observe que eles vivem uma tensão de contradições. Versículo 2, o profeta deixa claro, nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Esse nem ele é Zedequias. Ninguém estava ouvindo o profeta falando da parte de Deus. Parecia um absurdo. E é interessante que se assemelha muito ao que está acontecendo em nossos dias, por causa dessa teologia da prosperidade e de vida vitoriosa e coisas assim. As pessoas estão procurando sempre lugares que prometem muitas coisas boas. Lugares tão cheios são lugares em que, aparentemente, há curas, profecias de tudo que vai dar certo na vida. Nunca tem nada ruim, é sempre coisas boas. E a vida do cristão parece que ela é sempre uma ascendência. Então as pessoas, elas estão de tal modo sendo enganadas por falsos profetas, de que a vida cristã é só coisa boa, a despeito de um paganismo evangélico dentro do nosso país, é o que nós estamos vivendo. Um cristianismo conturbado, confuso, em que as pessoas dão mais valor à aparência do que à essência, entre outras coisas. Então, apesar de toda essa bagunça, as pessoas tudo vai dar certo na nossa vida, tudo vai dar certo na nossa vida. Eles estavam vivendo a mesma coisa. A vida de Judá estava uma bagunça. O povo estava vivendo uma coisa horrorosa. Para lembrar quão horrorosa era a vida de Judá, quão terrível era a vida de Judá, nós podemos abrir no profeta Abacuque. Bem no iniciozinho do livro do profeta Abacuque, ele nos diz o seguinte, capítulo 1, versículo a partir do 2. Até quando, Senhor? Isso é palavra de Abacuque, clamando a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso
cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque está olhando para o seu povo e contando para Deus: até quando eu vou ver isso? Até quando eu vou ver que os injustos estão no poder, que os perversos estão lá em cima, que há injustiça em todos os lugares, há maldade em todos os lugares? E Abacuque é um profeta que está próximo ali a Jeremias. Então, eles estavam vendo a maldade de Judá. E o povo ainda assim dizia: não, mas Deus vai dar vitória. Como assim Deus vai dar vitória? Vitória para quem? Vitória para um povo que é tão leviano quanto o mundo lá fora? Então, a vida do profeta Jeremias está nesse contexto. O contexto dele é toda essa maldade social presente em seus dias, como nos diz o livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 e 19. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbna, outro Jeremias. Fez ele, ou seja, Zedequias, o rei, o governante do povo, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Foi um rei mau e não deu crédito a nada. E não só ele, os príncipes também não. E não só os príncipes, o povo também não. Ninguém deu ouvidos. Mas Jeremias não podia parar. E esse caráter do profeta é importante para nós. O contexto é um contexto semelhante ao nosso, de pessoas que não querem ouvir. Mas ele não pode se calar. Ele não pode fechar sua boca. Ele tem que continuar pregando. Só que há um preço. Então, Jeremias vai à prisão. Primeira coisa que o texto nos diz acerca do que acontece com Jeremias é que quando ele abre a boca, os príncipes ficam indignados e mandam prendê-lo. Preço de ter que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o preço. No mundo de contradições, que nega a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo, no versículo 3 diz: roga por nós ao Senhor. E essa contradição a gente vê. Quantas pessoas vêm na igreja, já vimos isso acontecer, e estão mal, estão passando por problemas tal, e diz: ora por nós, tá, vamos orar. Abre porta de emprego, saúde, e aí os problemas que apareceram vão sendo colocados diante do Senhor, a igreja ora, e aí Deus vai lá e opera graciosamente para manifestar a bondade dele, e isso, então Deus é engrandecido no meio da igreja, o Deus que ouve a oração do seu povo. Mas logo que tudo se resolve, viram as costas para Deus e vão embora. Porque ninguém ali queria Deus, queria só as coisas que podiam receber de Deus. Eles estão fazendo a mesma coisa. O profeta está pregando, eles estão desprezando, mas na hora que precisam de ajuda, porque viram que apertou, estão rogando. O profeta está vivendo a contradição. Ele precisa lidar com essas contradições. E então ele é preso. Por quê? Porque ele não desiste de orar, de pregar, melhor dizendo. Ele não desiste de pregar. Você está pronto para proclamar as virtudes de Deus? Você está pronto para glorificar a Deus nesse mundo de contradições? A igreja precisa saber lidar com isso, ela precisa estar pronta para isso. Ela não pode ser uma igreja que desiste quando o mundo de contradições começa a apertá-la. Não pode. Segue em frente. Nós temos que seguir em frente. E Jeremias é preso, mas continua pregando. Continua falando a palavra do Senhor. O capítulo 38 nos diz que Jeremias estava anunciando ao povo a mesma palavra. Versículo 2. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Ele não pode parar de pregar.
Você está em um contexto específico que distingue-se de qualquer outra pessoa aqui. Você tem um trabalho específico, ou um lugar de estudo específico, ou um lugar de uma moradia específica. Cada um de nós tem um contexto específico. Cada um de nós está num lugar onde Deus quis nos colocar. E tem os seus desafios. O desafio grande é o mesmo. Um mundo de contradições que odeia a palavra de Deus, que odeia tudo que vem de Deus. E, todavia, mesmo que o contexto geral seja o mesmo, o contexto específico de cada um é distinto. E você vai ter, dentro de cada um desses contextos, você vai ter desafios. Você vai ter o desafio de continuar testemunhando, anunciando, servindo e pregando a palavra no lugar de trabalho, quando, de repente, o seu chefe pode não se agradar muito do fato de você ser cristão. Quando as pessoas ao seu redor podem não se agradar muito do fato de você estar dando testemunho. Não é trocar o trabalho pela pregação, porque senão você não estará dando testemunho. Um bom trabalhador que quer dar testemunho da glória de Deus, ele está testemunhando pelo bom trabalho. Um trabalhador honesto, íntegro, parceiro, que não quer passar por cima dos outros, que não está concorrendo com os outros como quem quer tomar o lugar de alguém, mas que vai trabalhando para a glória de Deus com as virtudes que ele mesmo está desenvolvendo, porque Deus está operando na vida dele. Então, ele vai dando testemunho pela sua própria vida dentro do trabalho. E, enquanto isso, as pessoas vão ouvindo que em tudo ele dá glórias ao Senhor. Portanto, o seu testemunho pessoal, mais a sua palavra, vai confirmar que a razão dele ser assim é Cristo Jesus. Mas isso vai atrair, obviamente, problemas. Todos nós temos problemas quando falamos da glória de Deus, porque o mundo jaz no maligno, como o apóstolo João nos diz. O que você faz nisso? Fica calado, tem medo de perder o emprego, se aquieta, não dá mais testemunho, ou entra na onda e começa a fazer o mesmo jeitinho brasileiro que nós estamos acostumados a ver, e se comportar do mesmo jeito mal que as pessoas adotam para si como estilo de vida? Não. Aprenda com o profeta Jeremias. Jeremias passou 40 anos firme no mesmo propósito. Pergunta para ele se foi fácil. No livro do profeta Jeremias nós já vimos que o profeta chora, o profeta clama, o profeta chega a amaldiçoar o dia de seu nascimento, porque ele olhou para a sua vida e disse: nasci para quê? Para isso? Nasci para sofrer e apanhar do povo sem ter feito nada. Ele mesmo reclama para o rei quando os príncipes, irados com ele, mandaram açoitar, versículo 15 do capítulo 37, os príncipes irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere. Ora, a vida do profeta era apanhar. Jeremias está profundamente angustiado, mas ele não desiste. Porque, como disse Jesus, antes importa temer a Deus do que aos homens. Os homens podem matar o corpo, mas Deus é o único que pode lançar uma alma no inferno, porque Ele é o único juiz de toda a criação. Então ele continua. Coloque isso em seu coração. A igreja tem um papel profético. E o papel profético da igreja não pode parar. Ninguém pode calar a igreja. Nem um governo, nem um povo, nem situações, nada. Nada. Ninguém pode calar a igreja, como ninguém podia calar um profeta. Ele vai exercer o ministério até o dia que Deus quiser. Morreu o profeta, porque Deus disse, encerrou o seu ministério. Agora ele descansa em paz. Agora ele recebe seu galardão. Agora ele está bem, mas ele não pode se calar. Então, enquanto você estiver aqui, você precisa ser a testemunha fiel do Senhor. Não importa o que aconteça, porque é o próprio Deus que envia a sua igreja. A igreja é uma igreja enviada ao mundo
para testemunhar a glória do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos de cara com esse texto é: vida de profeta não é fácil, mas isso não alimenta, não é razão para desistir. Qualquer um de nós aqui pode chegar e dizer assim: olha, pastor, está muito difícil a minha vida, talvez ela seja a mais difícil de todas. A gente sempre acha que o nosso problema é pior do que o dos outros, até conhecer alguém que muitas vezes está calado, sem falar nada, e tem problemas maiores do que você. Então, diante dos problemas, você deve continuar firme. A palavra do Senhor é: tem que perseverar. Não desista, mesmo que esteja difícil. Então, o que a gente faz quando está difícil? Clama ao Senhor. Coloca diante de Deus, como o profeta fez várias vezes, pedindo a Deus graça, misericórdia. E nós vemos que Deus foi gracioso com ele. Nós vamos ver isso bem direitinho. Mas continuando, então, foi preso. A situação do profeta não era boa. Todavia, o rei Zedequias, que tinha o coração endurecido, mas por causa da pressão do rei da Babilônia, estava sempre amedrontado, sem saber o que ia acontecer, ou seja, um homem confuso. Então, buscava Jeremias e perguntava: Deus tem alguma coisa para dizer? A expectativa de Zedequias era que, em algum momento, Jeremias dissesse uma palavra boa. Não, agora vai dar tudo certo na tua vida. Ele queria ouvir isso. O interessante é que ele estava ouvindo todo o tempo uma palavra boa da parte de Deus. Boa? Mas como assim, pastor? Jeremias estava sempre dizendo que a cidade ia cair. O que tem de bom nisso? Sim. Quando Deus anuncia algo, Deus está manifestando a sua graça. Vocês já pararam para pensar? Já dissemos isso várias vezes. Mesmo quando Deus diz assim: vou destruir a cidade. Onde é que está a graça disso? Ele está avisando para dar ao pecador a oportunidade de se arrepender. Basta lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas foi enviado por Deus a Nínive com uma única mensagem: daqui a 40 dias e a cidade irá sucumbir, será destruída. Deus não deu uma palavra de esperança: olha, se arrependam, mudem, que Deus vai poupar vocês. Olha, Deus está chamando vocês à misericórdia, confessem seus pecados. Não. A palavra que Deus deu ao profeta Jonas foi muito objetiva, muito clara, e era um anúncio do juízo divino contra a cidade. Daqui a 40 dias e a cidade será destruída. Bem isso. Mas Jonas conhecia Deus. E ele entendeu muito bem que todo o anúncio da parte de Deus reflete a graça de Deus. Porque dá ao pecador a chance de se arrepender. Pense, você vai atacar uma cidade com o seu exército. Então, você avisa: eu estou chegando, hein? O que você acabou de fazer? Deu ao seu adversário tempo para se preparar, para formar seu exército ou para fugir. Você deu a ele a oportunidade de se livrar da sua investida. Mas se você quer atacar uma cidade, destruí-la de forma definitiva, você simplesmente quer destruí-la, o que você faz? Você vai calado, quietinho e toma a cidade. Mais nada. Eles só vão descobrir quando estiverem diante do inimigo, ou seja, diante de você. Então, todas as vezes que Deus anuncia que vai destruir, Deus está dando a chance de se converterem, a chance de mudarem. O que não aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, diz a palavra do Senhor que Deus, que estava com Abraão e 2 anjos, envia os 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Estão lembrados? Capítulo 18, 19 de Gênesis. E esses anjos vão a Sodoma e Gomorra não para anunciar que a cidade seria destruída, só para ver o que a cidade estava fazendo. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída sem nem saber. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída sem nenhum profeta para avisar. Ninguém. Porque até mesmo Ló, que estava lá, só avisou aos seus genros. Eles tiveram a chance e não se arrependeram. E os anjos disseram para Ló: tem mais alguém na cidade que você queira tirar? Então,
ele foi atrás dos genros, os homens que estavam noivos das duas filhas dele, para casar. Obviamente, queria tirá-los também. Avisou, eles não deram bola, ficaram na cidade. Mas a cidade não foi avisada. Quando Deus quer destruir definitivamente um povo, ele não avisa, ele vai lá e destrói. Por quê? Porque não precisa, ele já viu tudo que tinha que ver. Ele já viu toda a parafernália que fizeram. Mas quando Deus avisa, Deus está mostrando graça, misericórdia. E Deus estava avisando. Deus estava avisando. O mundo, no dia do juízo, não poderá dizer para Deus, mas Deus, de repente, do nada. Porque Jesus disse que ele virá, né? No momento em que as pessoas não estão esperando. E alguns poderão dizer assim, mas Senhor, pegou a gente de surpresa. Se o Senhor tivesse avisado que estava chegando amanhã, por exemplo, nós teríamos nos preparado para o Senhor. Mentira. Faz 2000 anos que a igreja neotestamentária está anunciando que Jesus voltará. 2000 anos, arredondando aqui os números, né? Faz 2000 anos que a igreja está pregando, dizendo que aquele que veio voltará, que o dia do juízo chegará, que haverá inferno para os incrédulos, mas que Deus salvará aqueles que se arrependerem. Então, a igreja está avisando, mas ninguém dá bola. Portanto, no dia que o Senhor voltar, a graça de Deus já terá sido manifesta para todo mundo. Deus poderá dizer, mundo mau, eu mostrei a minha graça desde o princípio, pregando o juízo contra vocês, e vocês não deram bola, vocês não se arrependeram, vocês preferiram crer nas suas próprias palavras. Então, agora não tem mais chance. Encerrou. Então, Zedequias estava recebendo a graça de Deus o tempo inteiro, mas não estava dando bola, não estava ligando, estava desprezando a graça divina, anunciando, eu vou destruir a cidade. Se você, voltando para o capítulo 38, versículo 2, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Se vocês acreditarem em mim, então se entregarão, e quem se entregar vai viver. Nós vemos o cumprimento disso no livro do profeta Daniel, porque o profeta Daniel e os seus amigos, e um grupo maior, não só ele, eles se entregaram. Eles se entregaram ao rei da Babilônia, e nós temos no livro do profeta Daniel como eles se deram bem. Se tornaram, inclusive, príncipes, governantes, se tornaram os principais homens do próprio Império Babilônico, colocados pelo próprio Nabucodonosor. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra. Quem confiar em mim vai viver, vai dar tudo certo na sua vida. Mas confie. Confie. E aí vem um ponto fundamental para nós aplicarmos. Meu amado, o melhor lugar do mundo não é a praia. O melhor lugar do mundo não é a riqueza. O melhor lugar do mundo não é a bonança aparente. O melhor lugar do mundo é a vontade do Senhor. Parecia estranho que fosse seguro se entregar ao inimigo, mas era exatamente o lugar onde Deus prometeu que eles estariam seguros. E a palavra do Senhor era, confie em mim. A palavra do Senhor era simples, confie em mim. O grande desafio do povo não era lutar. Observe que em nenhum momento o profeta Jeremias disse, vocês têm que ser valentes, vocês têm que ser heróis de guerra, vocês têm que ter uma espada afiada, vocês têm que ter um exército grande, vocês têm que lutar bravamente. Em nenhum momento. Deus exigiu do povo apenas uma coisa, confie em mim. E o que a gente tem que fazer, Senhor? Se entreguem, porque eu quero destruir essa cidade. Eu quero purificar essa cidade. Eu quero limpar essa cidade. Não só a cidade, mas toda Judá, mas principalmente Jerusalém.
Eu quero. Então confie, se entregue. Tudo o que eles tinham que fazer era confiar. É interessante que esse sempre é o maior desafio do homem, percebeu? Em todas as gerações, o seu maior desafio da vida não é confiar em Deus. Deus prometeu sustentar o seu povo, Deus prometeu dar sabedoria para saber agir em cada situação da vida, Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Deus prometeu nos capacitar para realizar a obra, Deus prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Deus fez várias promessas, Ele disse que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca exigiu de nós grandes coisas. Deus nunca exigiu de nós grandes coisas. Toda exigência de Deus se resume a uma palavra: confie. Toda exigência de Deus ao seu povo se resume em uma palavra: confie. Ele nunca escolheu ou apresentou para nós a ideia de que os mais fortes, como diz o hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Deus nunca deixou na Escritura a ideia de que os valentes, os mais fortes, os heróis, os grandes, os poderosos, os inteligentes, os que se destacavam entre o povo, eram os que agradavam a Deus. Nunca foi dito isso na Escritura. Muito pelo contrário, Deus sempre escolheu o pior, o inferior, o mínimo, aquele que dependia totalmente de Deus e até de todos. Deus sempre escolheu o menor. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Propósito muito claro: ninguém se glorie diante de Deus. E por isso todas as vitórias que Deus dava ao seu povo, dava em condições as mais miseráveis, para que eles vissem que a vitória vem do Senhor, não da nossa força. Não é do forte a vitória. Não é pela espada que o homem vence, não é pela força do cavalo do seu cavaleiro, mas do Senhor. E eles tinham que confiar, só isso. Sabe qual é o seu grande desafio na vida? É confiar em Deus. Seu grande desafio da vida não é ser esperto, não é ser forte, não é ser valente, não é ser inteligente mais do que todo mundo. O seu grande desafio da vida é confie. Por isso Jesus disse em Mateus 16, versículo 24. Ele nos diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se esvazie, se desfaça de si mesmo. A vitória da igreja está no seu Deus, não nas suas capacidades. Tudo o que você precisa está nele. São estes que encontram a graça do Senhor. Mas Ezequias estava preparando o exército e os príncipes tentando fortalecer os seus soldados. E tudo o que Deus queria do povo era que confiasse. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja tentando resolver a sua vida, tentando conduzir a sua vida, tentando viver com as suas forças de tal modo que é por isso que você não percebe que Deus está lhe empurrando para uma dependência. Porque tudo que Deus quer é que você dependa dele, confie nele. Porque tudo que nós precisamos está nele. Então, em vez de você estar lutando, como diz um ditado popular, né? Dando murro em ponta de faca, se entrega ao Senhor. Esvazie-se de si mesmo. E deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa dizer como você deve ser, como você deve viver, como homem, como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filha, como trabalhador, como estudante, como ovelha, como pessoa que está servindo ao Senhor, seja onde for, seja qual for a função. Deixa Deus conduzir. Para de conduzir a si mesmo. Para. Jeremias era profeta, mas o seu coração, sua vida está sendo dirigida por Deus.
E não era fácil, não. Ele tem que se humilhar diante do rei Zedequias, porque o rei deixou que os príncipes o prendessem, e ele, então, ficou ali padecendo no cárcere. Ele pede, o suplica ao rei, me tira daqui. O rei atende. Mas Jeremias não desiste. O homem que foi açoitado, que foi preso, que perseguido o tempo inteiro, ele não para de pregar. Ninguém cala. Por quê? Porque o Senhor mandou, ele tem que falar. E aí no capítulo 38, versículo 6, outra vez, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ia morrer ali. Eles não tinham coragem para matá-lo. De alguma forma havia um medo, a dúvida, a incredulidade que se mescla com a dúvida sobre, de fato, aquele homem é um profeta ou não. Eles não têm coragem de matá-lo, mas o entregam para morrer. Aqueles homens não ouvem o Senhor. Mas um homem, o versículo 7 diz, o Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, observe, não era de Judá, um homem estrangeiro, um etíope, um homem de fora. Judá não acredita na palavra de Deus. Judá, o povo liberto do Egito, o povo conduzido pelo deserto, que testemunhou na sua história o agir de Deus, não dá ouvidos ao seu Deus. É como se a igreja não desse ouvidos ao Senhor naquela geração. E um homem de fora, um homem de longe, um homem que era estrangeiro, Ebed-Meleque, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome. Olha o propósito, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Um homem de fora, atento à maldade do povo de Judá, contra um homem do seu próprio povo, se compadece, vê a maldade e toma uma atitude e tira Jeremias dali. O que acontece, e por isso nós somos também para o capítulo 39, é que as palavras de Jeremias se cumprem. Nós lemos no capítulo 39. Zedequias vê seus filhos serem mortos à sua vista, os príncipes maus foram mortos também. Nabucodonosor mandou vazar os olhos de Zedequias, atou com cadeias de bronze, destrói, vai queimar a cidade, vai se cumprir tudo o que o profeta havia dito da parte de Deus. Mas esse homem, o Ebed-Meleque, o etíope, um estrangeiro que creu no Senhor, que confiou na palavra, que deu crédito ao profeta Jeremias, que estava falando da parte de Deus, foi poupado pelo Senhor. E no capítulo 39, Deus manda, a partir do versículo 15, Jeremias anunciar, quando a cidade já está nas mãos de Nabucodonosor, quando o povo já caiu nas mãos do adversário, Deus manda dizer para Ebed-Meleque: vai e fala a Ebed-Meleque, versículo 16, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para o mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes.
pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Ebed-Meleque não montou um exército, não ergueu a espada, não tentou se defender, nem mesmo fugir. A única coisa que ele fez foi confiar na palavra do Senhor. E Deus prometeu a ele: você será salvo da queda de Jerusalém. Você será poupado, porque você confiou em mim. A salvação está no Senhor, como diz o profeta Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, o lugar mais seguro do mundo não é num castelo. O lugar mais seguro do mundo não é numa fortaleza. O lugar mais seguro do mundo é nas mãos do Senhor. Não importa quão tenebroso seja o mundo em que nós estamos, o lugar mais seguro do mundo é nas mãos do Senhor. Como disse o próprio Davi, o rei que sofreu horrores antes de assumir o trono. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Portanto, o lugar mais seguro para você não é aquilo que o homem se apresenta como segurança. Uns confiam na poupança gorda, outros confiam em suas riquezas em forma de bens materiais, outros confiam em suas fortalezas, outros confiam em sua saúde, em sua inteligência. As pessoas confiam em muitas coisas, são os pseudo-cristos, são os instrumentos de sua idolatria, falsa segurança. Só existe um lugar seguro nesse mundo, e esse lugar é o Senhor. Portanto, o lugar seguro para a sua alma, o lugar seguro para a sua vida, o lugar onde você, com certeza, estará guardado de todo o mal, é nas mãos do Senhor. E é por isso que a única coisa que você precisa é confiar nele. É por isso que a única coisa que você precisa é entregar a vida a ele. E observe que aquele profeta, tão maltratado, tão humilhado, tão sofrido, também estava seguro nas mãos do Senhor. No capítulo 39, depois de contar o que aconteceu, como nós já mencionamos, o versículo 11 diz que, tendo Nabucodonosor tomado a cidade, o rei da Babilônia havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. O rei pagão, o rei que veio tomar a cidade do povo de Deus, mandou guardar o profeta, mandou cuidar dele. Enquanto que o rei de Judá, os príncipes de Judá, estavam tentando matá-lo. Não há lugar mais seguro nesse mundo que as mãos do Senhor. Se você teme o mundo, se você teme a maldade dos homens, se você teme o lugar onde está, lembre-se, o único lugar seguro neste mundo é as mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, até o inimigo se torna instrumento para defender os que confiam no Senhor. Nas mãos do Senhor, até corvos são usados por Deus para trazer pão. Nas mãos do Senhor, os anjos servem como instrumentos de Deus para abençoar o seu povo, o povo de Deus. Nas mãos do Senhor estamos seguros, ainda que a terra se transtorne, que o mar se tumultue, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nas mãos do Senhor há segurança. Porque as mãos do Senhor são a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Então, tudo o que nós precisamos é confiar no Senhor. E assim, estaremos seguros, como esteve Jeremias e aqueles que confiaram, como Ebed-Meleque, o profeta Daniel, os 3 amigos, Mesaque, Sadraque, Abednego.
e outros mais. Foi salvo todo aquele que confiou na palavra do Senhor. E por mais que parecesse estranho se entregar ao adversário, confiaram, porque Deus disse. Não era porque era lógico, era porque Deus disse. Então, tudo o que você precisa em sua vida é confiar no Senhor. Para isso, você deverá entregar a sua vida ao Senhor. Pedir sabedoria para agir em cada momento. E todos os dias entregar, confiando no Senhor. Senhor, não tem lugar seguro neste mundo a não ser na Tua presença, nas Tuas mãos. Não será a fortaleza, não será o castelo, porque o Senhor é o nosso refúgio. Então, você seguirá cumprindo a missão de testemunhar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto você confiar no Senhor, você estará seguro no Senhor. E você demonstrará isso, não desistindo jamais. Porque ainda que o mundo tente calar a igreja, ela deve abrir seus lábios para proclamar a glória de Deus. Então, siga em frente, porque nas mãos do Senhor estamos todos seguros.